Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o livro Jornada Literária, páginas 65 e 66. A primeira atividade da página 65 é a ficha do livro. Vocês deverão buscar as informações na capa do livro e registrar também o dia em que vocês leram o livro do Medonho. Tudo bem? Tá facinho essa, hein? E na página 66, também tá bem tranquilo. Tá assim, meu personagem favorito. Você deverá descrever o personagem principal do livro e utilizar adjetivos que vocês já conheçam. Então, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre isso, porque adjetivos a gente já tá vendo já tem um tempo, não é verdade? Então, vamos ampliar um pouquinho mais esse conhecimento? Então, vamos lá. Primeiro, a Pro trouxe os tipos de personagens. Então, olha lá. Nos livros, nas histórias, nos filmes, nós encontramos o personagem protagonista. O que é isso? São os personagens conhecidos como os personagens principais. O herói, aquele que se destaca, o que é o dono da história, tá? Então, por exemplo, qual é o protagonista da história da Chapeuzinho Vermelho? A própria Chapeuzinho Vermelho, não é verdade? Ela é a personagem principal da história. E o antagonista? O antagonista é o personagem contrário ao protagonista, o vilão. Então, se a gente pensar na história da Chapeuzinho Vermelho, quem seria o vilão? O lobo mau. Ele não é considerado o vilão da história? Pois bem, ele é o antagonista. Tem também o personagem coprotagonista. Ele se relaciona com o protagonista e geralmente o acompanha em sua jornada ou é a razão para ela acontecer. Então, por exemplo, se a gente pensar, não sei se vocês já ouviram a história do Dom Quixote. Dom Quixote é um cavaleiro e ele sai em busca de muitas aventuras. E ele tem junto dele um amigo leal, fiel, escudeiro, que é o Sancho Panza. O Sancho Panza é o coprotagonista. Ele é o amigo leal do Dom Quixote. E o Dom Quixote é o protagonista da história. E os dois juntos vão em busca de muitas aventuras. Então, nós já vimos 3 tipos de personagens. Tem também os personagens secundários ou coadjuvantes, que são aqueles que não fazem parte da trama principal, mas que estão ali, né, para dar sentido aos momentos e ações dos personagens principais. Então, vamos pensar agora na história do Medonho. Quem seria o protagonista da história do Medonho? Quem seria o personagem principal? O próprio Medonho. E a coprotagonista? Quem seria? Quem seria a segunda personagem mais importante do livro, que estaria ali lado a lado com ele? A Medonha, muito bem, que é uma das razões, né, pelo qual ele sai em jornada para conhecer aquele ser medonho que falam que existia lá na montanha, não é verdade? Então foi a razão pelo qual ele saiu de onde ele estava e que finalizou a história com ele. E se a gente pensar no antagonista? Quem foi o vilão dessa história? Ou quem estava no sentido contrário ao protagonista, que era o Medonho? Se a gente for analisar a jornada do Medonho, ele teve que lutar o tempo todo durante a caminhada dele com o próprio medo. Então a gente pode dizer que o antagonista da história do Medonho é o medo que ele tinha, pois a cada novo obstáculo que ele encontrava pelo caminho, ele tinha que lutar com o próprio medo para conseguir continuar a sua jornada, não é verdade? E aí ele pensava, não, eu sou mais forte do que isso, eu sou mais valente do que isso, e ele conseguia ultrapassar aquele obstáculo e continuar aí a caminho do alto da montanha. Pois bem, se pensarmos nos personagens secundários ou coadjuvantes da história de Medonho, nós teremos ali
os cidadãos, né, da cidade onde ele morava. E tem um ali que foi fundamental para que essa história tomasse um novo rumo. E aí, vocês sabem quem é o personagem secundário que foi tão importante para que essa história tivesse uma virada e pudesse continuar? Muito bem. Quem falou? O menino que saiu gritando: Cuidado, tem um ser medonho na montanha. É esse mesmo. Esse é um personagem secundário, que ele só apareceu ali para aquele momento, com aquela fala, mas que aquela fala foi importantíssima para criar a curiosidade do medonho de sair da onde ele estava e ir ver o que era aquele ser medonho que todos falavam. E aí, foi aí que a história dele mudou. Encontrou a medonha, se apaixonou, teve seus filhos e teve um lindo final, não é verdade? Pois bem, já conhecemos os tipos de personagens e já conseguimos encaixar os personagens da nossa história do medonho para dentro desses tipos. E aí, qual foi o seu personagem preferido? E qual era o personagem principal mesmo? Pois bem, na página 66, você terá que descrever esse personagem utilizando os adjetivos que você conhece. Ai, mas seria muito fácil se eu deixasse só assim para vocês, né? Aí vocês poderiam colocar ali uns 3, 4 adjetivos e tava tudo certo. Não, vamos ampliar esse desafio? Vamos pensar em adjetivos diferentes, com finalidades diferentes. Então, eu vou trazer aqui algumas indicações de adjetivos e que nós vamos pensar nessas indicações na hora de descrever esse personagem. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá, adjetivos, o que podem indicar? Então, eles podem indicar características físicas. Então, vocês precisam descrever como é esse personagem fisicamente, tá? Então, vamos supor que eu vou descrever uma galinha. A galinha é baixa, tem penas, possui um bico vermelho, bota ovos, tem asas, mas não sabe voar. Então, essas são as características físicas da galinha, tá? Então, olha lá outra indicação. Qualidades. As qualidades podem ser boas ou ruins. Então, vocês terão que pensar também em adjetivos que indiquem qualidades, boas ou ruins, desse personagem. O estado é outra indicação. É a condição em que o personagem se encontra naquele momento. Então, nesse quesito do estado, eu quero que vocês descrevam a vestimenta, como que ele estava ali naquele momento da história, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Se eu pensar no gato de botas, eu posso descrevê-lo da seguinte maneira, que ele usava umas botas marrons, chiquetérrimas assim, que ele tinha um chapéu elegante com uma linda pena, que ele estava sempre muito limpo, cheiroso, arrumado. Esse é o estado em que o gato de bota se encontrava no momento em que eu estava lendo a história, tá? Então, essa é a definição de estado. Então, pense em adjetivos também que indiquem essa posição do personagem. Outro fator é a personalidade, é o jeito de ser. Como era esse personagem? Como era o jeito dele, tá? Então, você precisa pensar em adjetivos que descrevam como era o jeito de ser desse personagem que você vai descrever aí na página 66. E a outra situação é a condição. O outro indicativo é a condição. É uma condição externa e momentânea. Então, naquele momento da história, ele poderia estar numa condição que não é a condição real dele. Vou dar um exemplo. Olha, aquela mulher era muito rica.
O fato dela ser rica é uma condição externa que pode ser momentânea. Ou aquele garoto, por exemplo, da história da menina dos fósforos, aquela garota era tão pobre, naquele momento estava tão faminta, é uma condição dela naquele momento, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na história do medonho, essa eu vou deixar fácil para vocês, hein? Na história do medonho, no início da história, qual que era a condição dele? Condição de estar sozinho, desolado, abandonado, porque todos tinham medo dele, todos temiam dele e consideravam ele um ser medonho. Aquilo era a condição real dele? Fazia parte dele, da pessoa dele? Não. Era uma condição que foi imposta por outras pessoas. Tanto que no final da história isso foi mudando. Aliás, ao longo da história isso foi mudando. Ele foi criando mais coragem, né? Ele foi enfrentando os desafios. E aí no final da história, essa condição em que ele se encontrava no início do livro, não era mais a mesma no final. Será que no final ele estava sozinho? Ele estava se sentindo ali solitário, acuado, né? Excluído pelos outros? Será? Acho que não, hein? Tá, essa ficou fácil, né? Então, na hora que vocês forem pensar em descrever, usando adjetivos que vocês conhecem, o personagem, pensem em descrever características físicas desse personagem, qualidades boas ou ruins, o estado em que esse personagem se encontra em sentido de vestimenta, né, em como que ele está naquele momento, a personalidade, que é o jeito de ser, então pensem em adjetivos que caracterizem a personalidade desse personagem, né, o jeito dele ser, e a condição externa, que são adjetivos que os outros colocaram naquele personagem, mas que não fazem parte do personagem, tá bem? Que são condições externas. Muito bem. E aí, para a gente continuar, nesse PDF que a Pro mandou para vocês, tem 2 links, tá? Que é lá onde está Vamos Treinar. Clique no nome do jogo abaixo para abri-lo. Então, você vai clicar no nome Jogo dos Adjetivos com Combinações. E aí, quando você clicar nesse nome, vai abrir o jogo, que é um jogo para você ligar os adjetivos à sua definição, tá? Então, você vai arrastar o adjetivo que você acha que tem aquela definição, aquele significado. E aí, tem um outro jogo embaixo, que é o Roleta de Histórias, que é o Personagens, que você vai rodar a roleta, o personagem que cair, você vai olhar para aquele personagem e você vai dar algumas características para aquele personagem, tá? Você vai observar como ele está vestido, como ele é, quais são as qualidades que você acha que esse personagem tem, qual a personalidade dele, qual é a condição, o que você acha que os outros falam dele, tá bom? Então, você vai explorar o máximo de adjetivos desses personagens. Então, terminou de listar os adjetivos do personagem que sorteou, vamos supor que sorteou lá a bruxa. Aí você vai listar um monte de adjetivos lá para a bruxa, pensando, né, nesses indicativos que a Pro te mostrou. Aí depois você vai lá, clica em remover e rodar de novo. Aí roda, vai cair em outro personagem. Aí você vai ver esse outro personagem e faz a mesma coisa. Faz uma lista de adjetivos, pensando nesses indicativos, para você ir treinando e trabalhando. E observa como é esse personagem. Se ele tem nariz grande, se ele é orelhudo, se ele é baixinho, se ele é alto, se ele é gordo, se ele é magro. Se é bonito, se é feio, se tem dentes afiados, se tem unhas grandes, se a roupa é vermelha, se tá de calça, se tá de paletó, se ele é legal, se ele é divertido, se ele é bravo, né, ranzinza,
se as pessoas acham que ele é muito mal, se as pessoas acham que ele é muito bonzinho. Vai pensando em todos os adjetivos e todas as qualidades que você poderia dar para esse personagem para ir treinando e relembrando todos que você conhece. Tudo bem? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero que vocês se divirtam e que ampliem mais o conhecimento aí de adjetivos, né? E de vocabulário. E se vocês quiserem, um desafio extra, hein? Pense em um adjetivo e depois vai pesquisar outras palavras que significam a mesma coisa. Para que você possa aprender palavras novas que têm o mesmo significado. Vocês aprenderam essa semana sobre sinônimos, não foi verdade? Então, às vezes você pode pensar um adjetivo, por exemplo, ela é linda. E aí, ir procurar no dicionário ou no Google sinônimos da palavra linda. Aí você vai descobrir novas palavras para poder descrever uma mesma qualidade, uma mesma característica. E é isso, pessoal. Um beijo, até a correção. Tchau, tchau!